Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao que infelizmente vai ser o nosso último episódio aqui da edição especial do Last Mile Podcast dentro da Pronet, diretamente de Floripa, do Costão do Santinho. A gente está aqui com um convidado super bacana para trazer um tema bem diferente aí para o mercado de telecom, né? Falar um pouquinho sobre experiência do consumidor, foco no cliente, coisas que muitas vezes a gente ouve, mas como é que a gente coloca isso na prática, né? Então, só fazendo as apresentações, eu sou o Bruno Guimarães, estou aqui com o Matheus Coferri, que vai apresentar o nosso convidado desse último tão especial episódio. É isso, Bruno. Obrigado a todos aí. Chegamos no último, infelizmente, né? Aprendemos muito, falamos muito. O nosso convidado, né, não é o último, serão os primeiros, mas é um convidado muito especial, assim, um assunto de extrema relevância, que ainda no nosso setor de telecomunicações ele é um pouco deixado de lado, mas tem uma importância enorme no atendimento dos clientes, na retenção, na amplificação de base. Eu estou aqui com o Emerson, da Summerland, ele é consultor, tem mais de 30 anos de mercado, já passou por telecom, construção civil, saúde. Hoje ele é um grande consultor, inclusive foi um dos painelistas aqui do evento. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Emerson. A gente está muito contente de receber aqui, tá? Obrigado, Matheus. Obrigado, Bruno, pelo convite. E muito feliz aqui também em ser convidado pela Pronet para participar do evento. É muito bacana o evento também. Acho que discussões assim extremamente relevantes, né? Governança, valor, cliente no centro, realmente mostra que o setor está preocupado não só com o que está acontecendo agora, mas o que vem pela frente, né? O que vai acontecer ainda em termos de desenvolvimento do setor, que está sempre na cabeça de todo mundo, né? Exato. Ô Emerson, para quem não te conhece, conta um pouquinho da tua trajetória aí, essa rica trajetória que você teve hoje para estar aqui como um grande consultor, para a gente conhecer um pouquinho melhor e aí a gente vai adentrando aí os temas relevantes para a gente, tá bom? Legal, legal. Bom, eu atuei quase 15 anos em telecom, 10 deles dentro da Vivo. Comecei aqui com Global Telecom, era a operadora Banda B no Paraná e Santa Catarina, que depois foi comprada pela Portugal Telecom, Telesp Celular, e depois fez a fusão com a Telefônica e em 2003 virou Vivo, né? Desses quase 10 anos, 8 deles eu fiquei dedicado à aquisição, fidelização e retenção de clientes B2B, do braço corporativo da Vivo, que é a Vivo Empresas, né? Também já tinha atuado em telecom antes do sistema Telebrás ser formado, então já conhecia um pouquinho desse mercado, já tinha vivido algumas histórias aqui, algumas eu conto ao longo do tempo, e aí depois acabei indo fazer carreira como executivo, acabei saindo de Curitiba, fui a São Paulo e fui depois atuar em construção civil, em área comercial dentro da Duratex, que hoje é Dexco, né? Pertence ao grupo Itaúsa. E aí depois regressei a Curitiba como CEO de uma empresa de atenção domiciliar na área de saúde. E hoje, em 2018, comecei a Summerland e aí tenho prestado consultoria dentro de vários setores, né? Até por conta da experiência que eu acabei adquirindo em várias frentes, mas especificamente dentro de processos voltados para a jornada do cliente, para a experiência do cliente e para desenvolvimento de lideranças. Legal. Que bacana. Eu fiquei surpreso que o Emerson não falou que ele foi locutor de rádio aí, porque com essa voz daria um bom mercado, né? Já fiz as minhas pontas na época de faculdade ali para ganhar um dinheirinho, fazia umas chamadas de rádio, algumas coisas ali, isso eu fazia, mas não me aventurei, não. Acabei indo, eu sou advogado de formação, administrador de profissão, depois acabei fazendo pós em planejamento estratégico, e depois acabei me especializando em conselho de administração. Sou membro do capítulo de Santa Catarina do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e também tenho formação em PNL e coaching também pela Slack. Que legal. Tem potencial aí com essa voz, né, Coferri? Se precisarem, uma... Estou à disposição. Tô aí. Mas, ô Emerson, agora entrando um pouquinho justamente nessa tua especialidade, que é de fato até foi um dos temas do painel, né, de colocar o cliente no centro.
E a gente vê que hoje virou moda falar isso. Né? A gente coloca o cliente no centro, coloca o cliente no centro. Todo mundo faz isso, mas no final ninguém faz. Né? De verdade. O que é colocar o cliente no centro? Acho que se tu puder explicar isso um pouquinho para o provedor de internet. E quais são os processos? Quais são as técnicas? Né? Tentar abordar um pouquinho e trazer para a realidade de telecom como que talvez o provedor possa fazer isso hoje num mercado que ele é horizontal de fato. Né? É um mercado que atende qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de empresa. Mas e aí? Como que a gente faz para evitar esse grande problema do mercado, que é o cliente entra na base, dali 8, 10, 12 meses sai da base. A gente sabe que o cancelamento é uma das maiores dores. O que será que o provedor não está fazendo direito e que talvez a Summerland poderia ajudar ele a consertar? Né? É um grande desafio, né, Bruno? Acho que ter essa mudança de mindset, de olhar pela ótica do cliente e falar assim, a partir dessa ótica, como é que eu desenvolvo os processos, como é que eu desenvolvo a estratégia da empresa, acho que esse é um grande desafio. Para isso, acho que a gente tem que dar um passo atrás para entender uma questão crucial, que é em termos de conceito, que é o que é conceito de valor. Valor não é o que eu, dono, acredito, tenho convicção que eu estou entregando, mas é o que o cliente de fato está recebendo. Então, e todos nós somos clientes, todos nós somos consumidores. Só que ao longo do tempo, né, a gente conversava, estava contando um pouquinho aqui nos bastidores para vocês, que eu vi o VoIP, eu testei o VoIP em 1996 nos Estados Unidos. Pô, aquilo era espetacular, ia revolucionar o mundo, enquanto a gente aqui estava usando internet de escada. E realmente mudou muita coisa de lá para cá, inclusive o cliente. O cliente acompanhou isso e se tornou cada vez mais exigente. Então a gente acabou saindo e um pouquinho mais para o final de 99 ali, comecinho do ano 2000, dois caras de Harvard fizeram um paper que foi revolucionário, né? Que era sobre a economia da experiência. Pô, temos que até aqui a gente olhou economia de produto, a gente olhou economia de serviço. Então, produto, eu estou falando ali de funcionalidade, bens de consumo, carro, bicicleta, geladeiras, isso atende necessidades básicas com uma funcionalidade específica. É um produto. Então, a experiência do cliente eu quero comprar um produto, atendeu a minha necessidade, está resolvido. A partir ali da década de 80, mais ou menos, a gente já começa a olhar mais prestação de serviço, 70, 80, né? Prestação de serviço como um valor agregado. Então, bancos, hotéis, o setor de hotelaria se desenvolveu muito, né? Justamente nessa época, prestando um serviço. Aí a gente vem para o finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, os caras, não, espera aí, agora o cliente não quer, ele quer um produto junto com um serviço, então ele quer uma experiência. Ou se ele quer uma experiência, a gente tem que começar a trabalhar mais no emocional. Então, vou pegar a emoção e vou colocar ali, ele vai ter uma experiência incrível. Vou pegar aqui alguns exemplos para a gente ver como isso tem transformado a economia de uma maneira geral. O primeiro, para mim, que é emblemático, é casamento. Casamento, pô, antigamente você ia num casamento, casava na igreja, tinha uma festa num restaurante e acabou-se. Cara, agora tem um convite especial para padrinhos, altamente elaborado e tal, e filma e posta. Aí você tem a roupa dos padrinhos, todo mundo usa aquele modelo, é daquele jeito, e aí você vai para a cerimônia já não é mais na igreja, estou casando na praia, tem um pré-casamento, o chá já não é mais chá, já ganhou outro nome, aí faz o casamento, aí o casamento tem adereço, tem óculos, peruca e etc. e tal. Então, você está proporcionando virou uma grande experiência, né? Um grande modelo. Não é mais só um produto, ali, um consumo, né? Mas se a gente olhar, eu vou pegar um trivial aqui, restaurante. Cara, você não vai só num restaurante para comer um PF. Às vezes você até vai, mas hoje você quer um lugar aconchegante, você quer uma música, você quer uma boa comida, uma boa bebida. Se tiver
uma vista, né? Você vai ver o pôr do sol aqui pertinho, né? Eu quero ir pegar o pôr do sol em Santo Antônio, Lisboa. Você já sabe aonde você vai. Então, tudo isso compõe a experiência. Então, o cliente já não quer mais só o produto, não quer mais só o serviço. E a gente entra ali pelos anos 2000 na economia da experiência, só que hoje a gente já está vivendo uma transição, que é para a economia do propósito. E aí a gente entra na questão geracional, né? Hoje a gente tem gerações Y, Z. A Alfa ainda está engatinhando, mas vai chegar lá, porque são os consumidores de 2035. Daqui 10 anos, essa turma já é pré-adolescente ou está entrando na adolescência. Mas se você pegar ali consumidores da geração Y, 86%, esse é um estudo da McKinsey, 86% desses consumidores, eles priorizam propósito a preço. Olha só. E dentro da geração Z, que já é uma geração mais nova, mas altamente influenciadora dos pais, principalmente, 52% também dados da McKinsey, 52% dessa geração já boicotou produto ou serviço porque o discurso não casou com a prática. Então, a gente tá vivendo agora uma geração que é a geração consumidora que está falando assim, olha, se você não tiver muita clareza no porquê que você existe, por que você faz o que você faz, do jeito que você faz, então eu vou comparar a minha experiência com outra experiência. A tua experiência que você está, né, prometendo aqui com outra experiência. Então, acho que o grande desafio dentro das organizações, quando você pega, principalmente negócios que já têm ali 20, 30 anos, eles atravessaram essas transformações, mas não necessariamente o modelo de negócio acompanhou isso. Então, como a gente consegue levar isso para dentro das organizações, aí é um trabalho realmente de processo, mapeamento de processo, entender como é a jornada do cliente e cada ponto ali de fricção que às vezes pode estar acontecendo e pode estar gerando uma experiência não tão boa, mas também tem aqueles pontos que a experiência é muito boa, né? A gente fala assim, são os momentos mágicos, são os momentos uau, assim, nossa, caramba, pô, que legal. Eu acabei de ter um momento uau aqui numa cafeteria aqui dentro do Costão, do outro lado da rua, que eu cheguei ali, fui comer um salgado e a dona da cafeteria me atendeu super bem. Estava feliz da vida, tal, bem-humorada. Eu falei, o que tem para comer? Ela falou, não, tem a melhor comida e tal, você vai comer isso aqui. Eu falei, puxa, mas eu não queria um negócio tão... Não, mas vai, acredita, a massa é leve. A argumentação de ver, ela tinha tudo na ponta, mas ela é a dona do negócio. Então, esse olhar de dono também é outra coisa, né, como competência que as equipes precisam também trabalhar, né, no momento que estão olhando para dentro de casa e olhando para as necessidades do cliente, né? Muito legal, muito legal. Amplia nosso entendimento sobre modelo de negócio, sobre gerações, né? E esse conflito de gerações, de fato, é algo que é muito pouco explorado, né? A gente vê no ramo de telecomunicações. Não existe planos específicos para certas faixas de idade, certos perfis de consumo, né? Uma coisa que também você falou e me chamou a atenção é essa questão do propósito. E a minha pergunta é sobre isso. Como que tu vê que o setor de telecomunicações pode explorar um propósito de entrega num setor que é tudo técnico, né? Eu tenho o melhor roteador, eu tenho mais banda, eu tenho menor preço, mas como que eu entrego um propósito falando da conectividade? Como que eu levo a conectividade como propósito e não como um Wi-Fi ali no meu quarto? Cara, excelente pergunta, Matheus. Não é fácil a pergunta. Mas é interessante porque, conversando ali no painel, um dos painelistas trouxe exatamente essa visão, a visão do dono, a visão da organização, né? A gente está vendo aqui dentro, puxa, o nosso equipamento é o melhor, o equipamento é bonito, o equipamento faz isso, faz aquilo, acende, pisca ali, não sei o quê. Mas, cara, o cliente não quer isso. E diferente, né, lá no início dos anos 2000 ali, cara, eu fazia ação
para mercado comprando mailing. Até então, né? Antes da LGPD, enfim, né? Comprava mailing de Celesc, mailing de cartão de crédito, mailing... E qualificava tudo isso para tentar entender um pouquinho melhor o perfil de cada cliente, né? Como funcionava. Mas hoje a gente tem tanta ferramenta. A tecnologia, cara, ela está a serviço de todas as empresas, inclusive de um setor... Cara, que é altamente tecnológico, né? Eu acho que a grande reflexão é pensar o seguinte: como é que eu saio da vala comum? Porque aqui em Santa Catarina são 300 e tantos provedores de internet. Cara, todo mundo tem o serviço. Entrega, tá ali, ó, eu consigo entregar a conexão. E a gente não consegue mais se imaginar não conectado. Né? Quer ver os meus filhos, por exemplo, malucos? Eu tenho um geração Y e um geração alfa em casa. Quer ver a criançada maluca, cara, é cair a conexão, sei lá, ou a energia acabou de um pico, alguma coisa assim. Eles não sabem o que tem que fazer, porque para eles está automático. Eu já nasci conectado. Deu oxigênio. Já é isso. Eles já nascem, o dedinho já vai passando. Então, eu só... acho que voltando ali, acho que para dentro do setor, cada caso é um caso. Né? Por isso que a gente tem que ir para dentro de cada empresa, entender a realidade, vai invariavelmente permear a questão da cultura, né? De olhar como é e cultura, vamos entender aqui, sem conceitos mirabolantes, é o jeitão de como a empresa faz as coisas, né? É o que acontece na cozinha, não é o que acontece no palco, etc. A cultura é isso, né? Então, como é que a gente vai para dentro da organização, fala assim, bom, deixa eu entender como é que é o teu jeitão de fazer as coisas aqui, só que vamos lá olhar o cliente agora, o cliente que você está atendendo. Qual é o teu segmento? Não, eu só atendo PF. Opa, talvez você tenha que ter um olhar para PJ. Não, só tendo PJ. Pô, cara, será que vale a pena atender PF? Vamos entender o valor do cliente e vamos começar a segmentar o cliente, né? Uma coisa que a gente já, na época que eu atuei na Vivo, a gente já fazia muito é a segmentação por valor, né? Você começa a segmentar, às vezes, pelo perfil do cliente. Então, a gente tem... perfil do cliente por faturamento, isso eu acho que é o mais comum que a gente enxerga ali. Então, uma grande empresa, uma empresa média, uma empresa pequena. Então, a gente pode usar esses parâmetros para começar. Imagino que a maioria dos provedores hoje acabe trabalhando dessa maneira. Mas, cara, vamos trabalhar por valor, mas aí valor do cliente mesmo, a gente conseguir enxergar e agregar outras variáveis ali. Então, pode ser que dentro de pequenas e médias empresas a gente crie outros segmentos ali. Eu tenho um alto valor dentro de uma pequena empresa. Pô, será que esse cara aqui então não merece um atendimento diferenciado ou ele vai cair numa célula normal de atendimento? Eu acho que uma das grandes questões é essa, né? Eu sou atendido, beleza. Eu comprei um plano, contratei aqui, estão me atendendo. Se eu precisar de alguma coisa, esse é o momento da verdade. Esse pode ser um momento uau ou pode ser um momento péssimo. Então, de que maneira a organização está preparada para gerar um atendimento? Porque nessa hora do atendimento não tem enrolação. Tem que atender e tem que resolver. Né? E o Emerson, eu queria te questionar, infelizmente, a gente tem um horário hoje, estamos chegando ao finalzinho aqui do nosso podcast. Mas para a gente tentar trazer um pouquinho de exemplos práticos para o provedor que está nos ouvindo, né, que eventualmente captou aqui a nossa ideia de como começar a olhar para o cliente mais no centro, traz para a gente algumas ideias de técnicas ou de práticas ou o que pode ser um próximo passo para esse provedor, para ele poder realmente começar a colocar esse cliente no centro e para talvez ele olhar para a operação dele de uma maneira um pouquinho diferente. Cara, eu acho que uma das coisas que pode começar a fazer, pesquisa de satisfação. Se ainda não faz, tem que fazer, né? Esses caras que eu comentei da economia da experiência são os grandes precursores do que a gente hoje conhece como NPS, né? Que é o Net Promoter Score. Já existem outros
índices que estão sendo cruzados com o NPS, mas, cara, é o primeiro. Acho que a primeira coisa é saber se o cliente está satisfeito com o serviço que ele está recebendo. E aí é uma pesquisa de satisfação simples, né? Ou pode fazer um cliente oculto, eventualmente, né? Porque tem cliente que vai em loja, ou deixa eu entender como é o meu atendimento, né? Teve um período meu dentro da Vivo que eu acabei implantando um programa de qualidade no ponto de venda. Então, trabalhar com um cliente oculto é ir lá, deixa eu entender. Aquilo que a turma do escritório acha que tem que ser feito, de fato está acontecendo na ponta? Deixa eu ver se a turma lá na ponta, né, quando o dono fala assim, tem que ter olhado de dono. Então, cara, vamos lá na ponta fazer um cliente oculto, ver se de fato isso está acontecendo. Então, acho que essa parte é dados simples assim para se ter na mão, né? Ou uma coisa que eu fazia, ligava para cliente cancelou. Deixa eu entender por que ele cancelou. Quais são os motivos de cancelamento hoje que acontece. Isso você não precisa ter grandes sistemas, né? Com Google Forms ali, alguma coisinha, ou às vezes um Excelzinho, você monta, você consegue trabalhar dessa forma. Mas para ir mapeando quais são, de fato, as necessidades do cliente para poder aí pensar em termos de desenvolvimento de serviço, de produto, o que mais posso agregar para dentro do negócio do cliente, da casa do cliente, se for um cliente pessoa física. Mas acho que o primeiro passo que eu daria é que ferramentas eu consigo para poder entender melhor a necessidade desse cliente. No final das contas, se tem aí donos de provedor ou, né, executivos, líderes de provedores que estão há muito tempo sem falar com o cliente, provavelmente eles não estão sinal fazendo de a coisa alerta. certa, né? É um sinal de alerta. E também, assim, muito do que tu falou não é algo também tão difícil do cara começar. Eu acho que é um pouco de vontade, né, de apreço por aquilo. Claro que deve ter todo um processo extremamente desenhado, mas assim, já é bom começar com alguma coisa, né? Não, e você tocou num ponto, cara, que é um ponto chave, que a gente observa, muitas vezes acontece, que é o churn silencioso. Eu tenho uma experiência ruim, eu reclamo, ligo. Se ninguém resolve, se ninguém me dá um retorno, cara, esse é ponto chave, é o básico, né? O básico, mas assim, alguém está dando retorno para o cliente, né? E se isso não está acontecendo, é um pontinho negativo que vai ali. Depois, puxa, caiu o link, ninguém me ligou, né? Depois acontece, depois de algum tempo, fala assim, puxa, o cliente ficou na base aqui, depois de 2 anos o cara saiu e nem, né, não falou nada, mas assim, o que você fez de forma ativa para fazer com que esse cliente te desse sinal, ou que você desse retorno? Quer dizer, então, eu acho que esse é um ponto chave também dentro dos provedores para que eles possam olhar, ter esse olhar, né? Olha para a base. Né? Às vezes, a gente está muito preocupado em ampliar a base. Cara, vamos crescer base. Tá? Em determinado momento, se você está, sei lá, você quer fazer negócio com a tua empresa, você está fazendo um M&A, alguma coisa, e você vai ter um valor adicional, porque você, pela base que você tem, até entendo como estratégia o negócio. Agora, se você não tem, não faz sentido você querer inflar a base sem olhar a qualidade do cliente. E no momento que ele está dentro da tua base, você já tem o trabalho mais difícil. O cara já fez, né? Porque ainda mais nesse mercado que está extremamente pulverizado. Uma hora o cliente está num provedor, outra hora está no outro, e assim ele vai, e de repente fala assim, consegui. Botei o cara aqui para dentro da base. Cara, agora trabalha essa base. E aí, vou colocar mais um personagem para mim que é chave, é um instalador. O instalador, cara, e eu comentei isso no painel, fazendo uma alegoria com a Disney. Na Disney, que é a referência em termos de experiência, 2 coisas, cara. Cliente não é cliente, é convidado. É como eles chamam, é o guest, né? E funcionário não é funcionário, ele é associate, ele é associado. Então, eu estou empoderando, né? Esse movimento da Disney é fantástico, ela está dando empoderamento para que o funcionário, o colaborador, se sinta mais dono do negócio.
e, ao mesmo tempo, está falando que o cliente é um convidado. Então, nesse mesmo sentido, o instalador ele é o embaixador do provedor, ele é o embaixador da marca. O primeiro contato, olho no olho, que muitos clientes têm é com o instalador. O cara vai lá. E aí eu escutei, né, de alguns provedores, assim, pô, daí o cara vai lá, tá com sapato sujo, roupa suja, todo suado, vai entrar na casa do cliente. Como é que a gente trabalha? E se o cliente tem uma dúvida, quer tirar alguma dúvida, não é o momento do cara fazer venda, né? Mas acho que essa é uma vantagem dos provedores menores, né? Não estou falando dos grandes provedores. Os grandes acabam terceirizando e aí se perde muito a mão na qualidade do serviço. Mas os pequenos, às vezes, têm times próprios, né? E isso já facilita demais na hora de treinar a equipe e empoderar a equipe. Então, ter uma equipe própria, lógico, cada um sabe, né, o balanço ali, os números finais, onde é que o calo aperta. Mas, assim, ter um olhar para que o instalador seja, de fato, um embaixador da marca e possa acolher. Esse é o momento uau. Esse é o momento que o cara chega ali e fala assim, pô, eu vim aqui para resolver uma dor que você tem. Pô. Você não tem sinal, você está insatisfeito, você está trocando. Então, eu vim aqui, tem que sair ali, o cara tem que testar, tem que mostrar como é que funciona e se tiver alguma outra dúvida, que ele possa sanar também e preparar o terreno para o próximo passo, que daí é entrar com os SVAs. Né? Que a gente também ouviu aqui. SVA, quando eu entrei em telecom, cara, não existia desenvolvedor. Para vocês terem uma ideia, os 4 SVAs que a gente lançou um serviço, loteria, esporte, horóscopo e mercado financeiro. Era só isso de SVA. O cara assinava para receber informação. Essas 4 só existia isso. A PP nem se falava, né, cara? Então, assim, bom, e aí dá para a gente contar a história por muito tempo ainda, mas o nosso tempo não permite. Agradeço aí a oportunidade de trocar ideia com vocês e fico super à disposição aí dos provedores, né, de quem está efetivamente nessa cadeia, a Summerland, para poder ajudá-los a dar esse próximo passo de colocar o cliente de fato no centro e ajustar a estratégia. Legal, legal. Como é que pode, em 30 minutos, a gente já dar tantas provocações, tantas frentes que a gente já consegue aprender e estimular aqui. Para quem quer te procurar, rede social, quais são os teus contatos aí? Tem o site da Summerland, que é www.summer, com 2 M's, landbr.com. E a gente está no LinkedIn também, com o mesmo perfil Summerland. Estratégia e engajamento, né? A gente está lá. Obrigado, Emerson. Posso deixar depois ali com vocês o link certinho, a gente deixa para a turma ali e aí ficarei super feliz aí em poder ajudar. O prazer é nosso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bruno. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez, Emerson. Obrigado aos nossos ouvintes. A gente, assim, encerra aqui a nossa edição especial dentro da Pronet. Novamente, queria fazer um agradecimento muito especial, né, a todo o corpo da Pronet que nos possibilitou fazer o Last Mile aqui dentro, a Milka, Guilherme, todos os demais, e principalmente aos nossos parceiros que estão aqui até agora, da Zumi Produções, que montaram aqui esse estúdio perfeito, maravilhoso, prático, rápido, deu tudo certo. Trabalho impecável do pessoal da Zumi aí, parabéns ao pessoal. Sem dúvidas. Então, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Até mais.